É difícil para nós hoje aceitarmos a ideia de eu ir na igreja e lá eu ter que matar um animal em sacrifício a Deus. É difícil para a nossa realidade hoje nós absorvermos esta ideia, este pensamento, este comportamento de eu ter que matar um animal para que este animal fosse sacrificado em meu lugar, para que os meus pecados fossem perdoados, remidos. No Antigo Testamento, isso era uma prática normal, comum, todos faziam isso. As nações antigas no entorno de Israel também faziam isso. Era uma prática normal, mas para nossa alegria e para nossa realidade de cristianismo, Jesus Cristo se fez homem e Ele se ofereceu como sacrifício eterno em meu favor e em seu favor. Por isso que nós temos hoje a tranquilidade de dizermos e acreditarmos que um dia estaremos com Deus Todo-Poderoso na sua eternidade, porque Jesus nos abriu o caminho, como disse aos Hebreus, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Não mais precisamos matar animais, nem sacrificar nada, porque o nosso Jesus já fez isso por você e por mim. Dê o seu like, se inscreva e deixe aqui o seu comentário. Compartilhe o nosso vídeo. Daqui a pouco estaremos começando aí mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Paz em Jesus seja contigo, Deus abençoe você e sua casa. Meu nome é Fábio de Moraes e estamos aqui para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical nesta revista que é do terceiro trimestre deste ano de 2018. E aqui nós iniciamos a lição de número 9. Temos aí como título Jesus, o Holocausto Perfeito. Esta lição estará sendo ministrada aí na sua igreja, na sua casa, na sua comunidade, agora no próximo domingo, dia 26 de agosto deste ano 2018. E como disse o título da lição, Jesus, o Holocausto Perfeito. Estamos estudando o livro de Levítico a partir da visão do pastor Claudio Honor, e ele tem trazido aí muita coisa, tem garimpado, tem buscado, tem nos dado tantas pérolas, e esta é mais uma delas. A lição de número 9 hoje, nós percebemos aqui logo de cara no título a ideia do holocausto. O que é o holocausto? É eu ir na igreja, no templo, aqui para o contexto do livro de Levítico, levar um animal e este animal ser morto, degolado, ter o seu sangue derramado, ter o seu corpo esquartejado e ter partes do seu corpo queimado no fogo, para que aquela fumaça que sai a partir da queima da sua carne, aquela fumaça, ela chegava no pensamento dos antigos, dos nossos irmãos do Antigo Testamento, essa fumaça chegava como algo agradável às narinas de Deus. É claro que aqui é uma figura de linguagem também, mas mostrando aí que aquele sacrifício era algo aceito por Deus em favor de nós pecadores. É claro que para aquele contexto do Antigo Testamento, já que nós hoje não precisamos mais disso, porque o nosso Jesus já foi o holocausto perfeito. Aqui no texto áureo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação. Oblação é oferta, é um sacrifício, aquilo que eu levo à igreja para o contexto do Antigo Testamento, um animal, uma oferta de manjares e várias ofertas que estavam ali estabelecidas no livro de Levíticos, no qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez.
está aqui aos Hebreus, capítulo 10, versículo 10, este texto áureo e, na verdade, prática. É aquilo que vai nos conduzir aí através desta lição, mostrando a síntese da síntese, né? Aqui, na verdade prática, o nosso irmão diz assim: os holocaustos da antiga aliança eram transitórios e imperfeitos, mas o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito e eterno, porque ele morreu e ressuscitou eficazmente por toda a humanidade. Não precisamos mais matar animais, como era o costume no Antigo Testamento, e para as demais nações também tinham esse costume, mas para a realidade do povo de Israel era uma ordenança dada a Moisés, ali a partir do livro de Levítico, e para a tribo de Levi em especial, porque eram eles quem administravam as questões religiosas do povo de Israel, e a tribo de Levi, dentre esses, estava ali a classe sacerdotal que ministrava esses sacrifícios, que matava esses animais, que queimava sua carne em oferta ao Senhor Deus. Aqui na leitura bíblica em classe, você aí leia, né, está em Levítico capítulo 1, versículos do 1 ao 9. Você pare aí, dê um pause rapidinho, dê uma lida, para você ficar melhor inteirado aí naquilo que vamos estar falando em toda esta lição de número 9. Aqui na introdução: apesar da glória e da simbologia do holocausto, os profetas não demoraram a revelar a transitoriedade desse ritual levítico. Então, era de conhecimento dos levitas, a partir de Moisés, escrevendo-lhe o livro aos Levíticos, e na sequência, juízes, profetas, eles começaram a perceber que aquele sacrifício de animais era algo transitório, era uma necessidade para aquele momento, mas era uma sombra, uma figura que nos dias que viriam, aquele sacrifício não mais ia necessitar, porque Deus enviaria o Messias e este Messias faria um sacrifício perpétuo, eterno, e nunca mais eles iam precisar ter que ficar matando animais. E assim, era uma coisa estranha, e eu acho que eles também nem se sentiam à vontade, né? Por isso que eles tanto esperavam a vinda do Messias, para que aquele tanto de sacrifício fosse cessado, porque um só faria, e uma vez por todas. Por isso daí também a espera do povo de Israel no seu Messias. O holocausto tinha de ser oferecido pela fé, com os olhos postos no Calvário. Os nossos irmãos do Antigo Testamento, eles sacrificavam animais ali no templo, na tenda, no tabernáculo, mas eles enxergavam o futuro, eles imaginavam o que aconteceria no futuro quando Cristo viria, quando a promessa dada lá no Gênesis se cumprisse e o filho da mulher nascesse para redimir o seu povo de uma vez por todas. Aqui no primeiro tópico, o holocausto, o sacrifício mais antigo. O holocausto não foi estabelecido por Moisés, praticado desde a queda de Adão. Então não foi Moisés quem estabeleceu trazer um animal, matá-lo, queimá-lo. Não foi Moisés. Deus fez isso lá no Gênesis. Quando Adão, quando Eva pecaram, Deus trouxe ali um animal, matou, tirou a sua pele e cobriu Adão e Eva. Então o próprio Deus fez esse sacrifício, ofertou a Ele mesmo este holocausto, mas na verdade tirou a pele desse animal e cobriu ali a nudez de Adão e Eva. Primeiro subtópico: definição de holocausto. O termo holocausto é uma referência tanto à fumaça da oferta queimada que subia, como à essência dessa mesma oferta que se elevava às narinas do Senhor como cheiro agradável. Levítico capítulo 1, versículo 9, que está na leitura bíblica. Enfim, a essência, a definição deste termo foi algo construído a partir
da história do Antigo Testamento, e nós temos aí essa ideia de um animal sendo morto, sendo cortado, sua carne sendo queimada e a fumaça subindo, e aquela fumaça, a ideia, repito, que os antigos tinham, é que aquela fumaça ao subir chegava às narinas de Deus e Deus se alegrava com aquela oferta, com aquele holocausto oferecido ali pelo seu povo. O holocausto era o primeiro e mais importante sacrifício do culto divino no Antigo Testamento. Então, antes de qualquer coisa, era oferecido um holocausto. Antes, os sacerdotes, os levitas, antes de ministrarem no templo, na tenda, no tabernáculo, eles tinham que oferecer um holocausto por eles mesmos, para que eles não entrassem na tenda em pecado, como fizeram Nadab e Abiú, e foram mortos ali. Então, era uma prática muito antiga e eles mesmos faziam por eles e depois pelo povo, quando iam chegando ali, eles iam ministrando diante do Senhor. Era a oferta que abria as solenidades diárias, sabáticas, mensais e anuais do calendário levítico. A cerimônia era conhecida também como oferta queimada. Lembrando aqui que holocausto não era simplesmente matar o animal, era matá-lo, cortá-lo e a sua carne ser colocada no fogo para que a carne fosse queimada, tinha que subir a fumaça. Então o holocausto era um processo, não somente matar o animal, mas cortá-lo e queimar a sua carne, e ali a fumaça subindo, concluía-se o processo do holocausto. Aqui, no segundo subtópico, objetivos do holocausto. 2 eram os principais objetivos do holocausto: tornar o homem propício a Deus e aprofundar a comunhão de Israel com o Senhor. Então, os 2 objetivos principais do holocausto era aproximar o homem de Deus, torná-lo propício e depois aprofundar a comunhão de Israel para com o Senhor. O holocausto não era oferecido apenas pela culpa do pecado, era ofertado também como ação de graças a Deus por uma vitória alcançada. Então eu não só fazia ou oferecia um holocausto quando eu queria que Deus perdoasse o meu pecado, da minha família, da minha comunidade, da nação de Israel, não. Quando Israel tinha uma vitória, ganhava uma batalha, ou eu, pessoa física, minha família era abençoada de alguma forma, eu também, podendo, ia na tenda, no tabernáculo, no templo e oferecia um holocausto ao Senhor em gratidão. Não era só para perdão de pecados, mas era também em gratidão ao Senhor. Aqui no terceiro subtópico, a tipologia do holocausto. Os profetas sabiam que os sacrifícios do Antigo Testamento eram transitórios, ou seja, tinham um tempo contado, um tempo determinado, eles iam acabar. Era só algo que estava entre um momento e outro momento. O holocausto ou os holocaustos ali, os profetas sabiam que esses sacrifícios do Antigo Testamento ia chegar um momento que ia acabar. Por quê? Porque o Messias viria e ele seria o holocausto perpétuo, para sempre, não precisaria mais. Os profetas perceberam e entenderam isso a partir do Espírito Santo revelando-lhe para eles. Davi, por exemplo, estava ciente de que o holocausto apontava para um sacrifício melhor. Davi sabia que não era para sempre que eles iam ter que matar animais, ofertar animais, queimar a carne de animais. Ele sabia, Davi, não somente os profetas, mas aqueles que tinham uma proximidade maior do Senhor, uma comunhão mais íntima com o Deus de Israel, perceberam que aquele tipo de sacrifício, aqueles holocaustos, aqueles animais sendo mortos e queimadas a sua carne, não era algo permanente,
era algo transitório, apontava para um sacrifício maior, melhor e definitivo. Aqui no segundo tópico, o holocausto na história de Israel. Primeiro subtópico, no período patriarcal. O sacrifício dos patriarcas Noé e Abraão, está aí a referência em Gênesis capítulo 8, foi apresentado de acordo com a oferenda, ou seja, um holocausto que Abel ofereceu ao Senhor. Então, quando Noé, quando Abraão oferecem o seu holocausto, o seu sacrifício, eles têm uma referência, eles se espelham no momento em que Abel ofereceu ao Senhor o seu sacrifício. Abel ofereceu o melhor dos seus animais. Ele matou um animal, ele cortou um animal e ele colocou a carne daquele animal para queimar e ali a fumaça subia. Então Deus aceitou o sacrifício, o holocausto que Abel ofereceu. Então Noé e Abraão se espelharam na forma como Abel ofertou ao Senhor. Aqui no segundo subtópico, no período mosaico, após a saída dos filhos de Israel do Egito, o Senhor instruiu Moisés a sistematizar o culto divino. Então, cada um fazia da sua forma, cada um fazia do seu jeito, mas Deus, a partir de Moisés, ele sistematizou. Ele pegou e disse: Moisés, vai começar dessa forma, depois faz isso, depois isso. Ele sistematizou, ele organizou. A partir de Moisés, Deus mostrou como Deus queria que o povo se aproximasse dele, como seriam esses sacrifícios, como se dava o holocausto, de que maneira, que tipo de animal, como seria cortado. Foi tudo escrito para que os sacerdotes fizessem de acordo como Deus havia revelado a Moisés. Portanto, tudo seria executado de conformidade com as regras estabelecidas por Deus. Deus revelou a Moisés a partir do Espírito Santo. Moisés escreveu e transmitiu à tribo de Levi, por sua vez, ao povo de Israel. Então foi tudo dito por Deus a maneira como deveria acontecer. Os israelitas corriam o risco de se enveredar pelas idolatrias egípcias e cananeias. Os povos que estavam no entorno de Israel, Israel estava escravizado no Egito, participava da cultura religiosa, da forma como os egípcios sacrificavam, ofertavam aos seus inúmeros deuses. Então o povo de Israel estava contaminado por essa cultura pagã. E Deus, quando leva-os para o deserto, Deus impõe a partir do livro de Levítico, porque Levítico não pede, Levítico manda, o livro está dizendo tem que ser dessa forma. Daí o motivo porque Nadab e Abiú morreram, porque eles desobedeceram. Não é que Deus queria matá-los, não é que Deus queria punir alguém, não, é porque havia necessidade. O povo de Israel estava dentro de uma cultura pagã, o Egito estava a caminho de várias culturas pagãs que estavam ali, os povos na terra prometida, a terra de Canaã. Então Deus tinha que tratá-los ali no deserto para que aqueles males, aquela cultura, aquele costume, aquelas práticas fossem saindo deles e entrando agora o novo conhecimento a partir da escrita de Moisés, que Deus revelou a ele. Então Deus mostrou: eu quero que seja dessa forma. Para quê? Para que os israelitas não enveredassem pelas idolatrias que eles viam lá no Egito e por aquelas que eles veriam quando chegassem lá na terra de Canaã. Aqui no terceiro subtópico, no período nacional, após a conquista de Israel, os holocaustos continuaram a ser oferecidos ao Senhor por vários motivos. Josué celebrou a vitória, ele ofereceu um holocausto em gratidão a Deus pela vitória. Gideão, quando viu o seu povo ser liberto, a partir daquele grande milagre ali,
ele também ofertou, ele levou, ele ofereceu um holocausto ao Senhor em gratidão por aquela grande vitória e o livramento que foi dado ali ao povo de Israel. Samuel, da mesma forma, celebrou ao Senhor pela vitória sobre os filisteus. A reforma de Ezequias, da mesma forma, eles começaram a ofertar ao Senhor um holocausto em gratidão. Não era só para pedir perdão ao Senhor, para que seus pecados fossem perdoados. O holocausto também era oferecido, ofertado ao Senhor em gratidão por tudo aquilo que Deus estava fazendo pelo seu povo ao longo da história aí do Antigo Testamento. Da mesma forma, quando eles retornaram do exílio, o povo de Israel ofertou, ele celebrou e alegres eles ofereceram holocaustos ao Senhor da mesma forma. Ao aproximar-se do Senhor com uma oferta queimada, o crente hebreu mostrava, através desse rito, a sua disposição de entregar não somente a vítima, o animal ao Senhor, como também eles se entregavam ao Senhor. Não era só o animal, porque não adiantava eu ir lá e ofertar um animal, ou matá-lo, queimar a sua carne, se a minha alma não estivesse voltada para o Senhor, tanto quanto a minha oferta, o meu holocausto oferecido. Todos esses holocaustos prefiguravam a vinda de Jesus Cristo, o sacrifício vicário, substituto, perfeito. E aqui, todos esses holocaustos no Antigo Testamento apontavam para o sacrifício eterno, para a vinda do Messias para Israel, trazendo ali, de uma vez por todas, um holocausto vivo, e ele se ofertou, ele se ofereceu. Ninguém forçou o nosso Jesus a se oferecer como holocausto. Ele se apresentou para isso. Aqui no terceiro tópico, Jesus Cristo, o holocausto perfeito. O nosso Jesus, ele se ofereceu de uma forma perfeita, sem pecado, puro, limpo, sem mancha, sem mácula. Ele se ofereceu uma vez por todas como um holocausto perfeito. Aqui no primeiro subtópico, a encarnação de Cristo. A encarnação de Cristo foi o cumprimento cabal e perfeito da profecia de Davi. Então, aqui, quando Jesus se oferece como sacrifício, foi uma coisa assim, perfeita, como já estava sendo dito no Antigo Testamento, como os nossos irmãos do Antigo Testamento aguardavam. A encarnação de Cristo foi o cumprimento cabal e perfeito da profecia de Davi, está aí no Salmo 40, versículo 6, sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. O Filho de Deus apresentou-se como a oferta e o ofertante, para resgatar eficazmente a humanidade. Ele se ofereceu como oferta e ele mesmo era o ofertante. Ele se levou para o momento do sacrifício. Ele se entregou, ele não foi conduzido, ele não foi levado. Ele foi o ofertante e ele foi a oferta. Aqui é uma frase bem forte, mas que mostra aí tudo quanto ele fez por nós. Aqui no segundo subtópico, o sofrimento de Cristo. Assim como a vítima, antes de ser queimada, repartida em pedaços, o Senhor Jesus foi submetido a todos os sofrimentos, angústias e dores. O animal, quando era levado para ser sacrificado, oferecido como holocausto, ele passava por todo um processo. Ele sofria, ele era degolado, seu sangue era derramado, era tirado a sua pele, né? Era cortado a sua carne em pedaços e era colocado no fogo para que a sua carne, naquele contexto, o animal, fosse queimado no fogo. Então, Jesus
passou por um processo doloroso, angustiante, aonde ele foi chicoteado, cuspido, bateram na sua face, humilharam ele de todas as formas possíveis para aquele contexto. Ele se ofertou, ele foi a oferta e ele sofreu como os animais no Antigo Testamento sofriam quando eram oferecidos ali em um holocausto. Como a vítima, antes de ser queimada, repartida em pedaços, o Senhor Jesus foi submetido a todos os sofrimentos, angústias e dores. Na condição de Cordeiro de Deus, o holocausto dos holocaustos, ele reunia em si o cumprimento de todas as ofertas, oferendas e sacrifícios do livro de Levítico. Então, todas as ofertas, sacrifícios, holocaustos, todos os rituais, simbolismo muito presente ali dentro da tenda, né, que era o lugar santo, o lugar santíssimo, o pátio, tudo ali apontava para o Messias. Todos os objetos apontavam para o Cristo, para o sacrifício que ele faria. E aqui, na condição de Cordeiro de Deus, o holocausto dos holocaustos, ele reunia em si o cumprimento de todas as ofertas, oferendas e sacrifícios do livro de Levítico. Então, o Antigo Testamento é uma sombra, né? Está apontando para alguma coisa, está dizendo, ó, lá na frente tem algo maior. E esse algo maior está fazendo uma sombra tão grande que chegou aqui para nós, que era o Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento já estava apontando para aquele algo maior lá na frente. Aqui no terceiro subtópico, a morte e ressurreição de Cristo. O auge do sofrimento de Jesus Cristo como nosso perfeitíssimo holocausto foi a sua morte no Calvário. Então teve todo aquele processo, a partir do momento que Jesus foi condenado, ele foi chicoteado, foi preso, enfim, passou todo aquele processo doloroso, mas lá no Calvário foi o momento onde ele se colocou como um holocausto perfeito, a oferta perfeita. O auge do sofrimento de Jesus Cristo foi no Calvário, quando ele foi pendurado naquela cruz e ali ele expiou. Com a sua ressurreição, Jesus plenifica o sacrifício perfeito como ofertante e oferta. Então, naquele momento que Jesus é morto, ao terceiro dia ele ressuscita, ele faz pleno o seu sacrifício. Ele fez cumprir-se nele tudo aquilo que apontava o Antigo Testamento. E com a ressurreição dele, ele faz o sacrifício perfeito, pleno, perpétuo, eterno. Em Jesus agora está todo o sacrifício, a oferta foi feito nele ali e confirmado a partir da sua ressurreição. Ele é o holocausto dos holocaustos. Jesus foi como os animais eram no Antigo Testamento, morto, cortada a sua carne e queimado ali no fogo da angústia, da tristeza, do sofrimento, da humilhação. O nosso Jesus foi o holocausto dos holocaustos. Ele foi o sacrifício perfeito e é por isso que nós somos felizes por conta disso. Aqui na conclusão, ele morreu eficazmente por você e por mim. Uma vez por todas, por conta de você e de mim, Jesus se ofereceu como um holocausto perfeito. Não podemos ignorar o sacrifício de Cristo. Se o fizermos, sobre nós recairá o justo e esperado juízo de Deus. Então nós temos que valorizar este sacrifício. Não podemos fazer nada menos do que honrá-lo e fazer a nossa parte, voltar-nos para o Senhor cada dia, todos os dias, dando a Ele a honra por conta de tamanho sofrimento, mas sabendo sim que Ele sofreu, mas conscientes de que Ele ressuscitou, venceu a morte, venceu o inferno e está lá na eternidade,
nos aguardando, porque por meio do seu sangue nós somos perdoados, estamos perdoados e somos a cada dia santificados. E a partir do momento que eu me entrego a Ele, a cada dia eu vou me aproximando mais do Senhor, vou aprendendo do Senhor, e isso é maravilhoso. Aqui nós encerramos a nossa lição. Clique aqui embaixo, se inscreva caso você não seja inscrito. Foi um grande prazer estar com você até este momento. Deus te abençoe e em Jesus um dia estaremos na eternidade gozando de tanta e toda a glória que o Senhor tem à nossa disposição. Deus te abençoe.